Alexandre Vieira, RGM 012-9155. A Constituição Espanhola, que é a lei mais importante do país, estabelece que a forma política da Espanha é a monarquia parlamentária e que o atual chefe de Estado é o rei Felipe VI e sua herdeira se chama Leonora, a sua filha mais velha, que ostenta o título de Princesa de Astúrias. Funções do rei da Espanha. A Constituição Espanhola estabelece que o rei tem duas funções principais. Tem a máxima representação do país em atos internos quanto nas relações internacionais e modera o funcionamento das instituições. Além disso, é quem nomeia o presidente do governo eleito pelos deputados a mando do Supremo das Forças Armadas. A Constituição Espanhola também estabelece que a soberania nacional está na mão dos cidadãos espanhóis e divide as funções dos Estados em três poderes: o poder executivo, o poder legislativo e o poder judiciário. O poder legislativo é exercido pelas Cortes Generais, que são formadas por duas câmaras, pelo Congresso dos Deputados e pelo Senado, também conhecidas por Câmara Baixa e Câmara Alta. Atualmente no Congresso existem 350 deputados e no Senado 266 senadores. Os deputados e a maior parte dos senadores são eleitos diretamente pelos cidadãos espanhóis, nas eleições do país conhecidas como eleições gerais. Além disso, um pequeno número de senadores são designados pelos parlamentos das comunidades autônomas. Funções das Cortes Generais. As principais são elaborar e aprovar leis nacionais, aprovar o orçamento do país, que é o dinheiro que vai para cada comunidade autônoma, e controlar a ação do governo. Além disso, o Congresso dos Deputados elege o presidente do governo e o Senado se preocupa pelos temas das comunidades autônomas. O Poder Executivo. O Poder Executivo é executado pelo governo espanhol, que está formado pelo presidente do governo e pelos ministros. O presidente é eleito pelo Congresso dos Deputados e os ministros são nomeados diretamente pelo presidente. Funções do governo. O governo comanda a política interior e exterior da Espanha, comanda a administração civil e militar e se encarrega da defesa do país. As decisões mais importantes são tomadas em reuniões conhecidas por Conselho de Ministros, que são realizadas às sextas-feiras de manhã. O Poder Judiciário é exercido pelos juízes e magistrados e são independentes do poder legislativo e executivo. Sua principal função é administrar as justiças. Os tribunais mais importantes da Espanha são o Tribunal Constitucional, que se ocupa de assuntos relacionados à Constituição Espanhola, e o Tribunal Supremo, que é o órgão máximo para as demais matérias e suas decisões. Funções do governo nesse poder. São exercidas pelo Conselho Geral Poder Judiciário, que é o órgão autônomo formado por juízes, advogados e outros juristas. Laureana, RGM 012-9144. Eleições na Espanha. O presidente del Gobierno é eleito para um mandato de 4 anos sem limite de reeleição, ou seja, a Espanha pode ter o mesmo presidente durante décadas, caso seja este o desejo da maioria da população. O mesmo vale para prefeitos e presidentes de comunidades autônomas, um cargo executivo que não tem equivalente no Brasil e que vou explicar no seguinte parágrafo. A Espanha é uma colcha de retalhos, que foi sendo remendada depois de muitas guerras e unificações de reinos. Portanto, podemos dizer que a Espanha é um país que agrupa vários povos distintos, alguns deles com forte sentimento separatista. A Constituição de 1978 resolveu então dividir a Espanha em comunidades autônomas. E esta divisão foi feita de acordo com as características culturais e políticas de cada região. Agora vem a parte mais louca desta divisão. Cada comunidade autônoma, que são no total 17, tem um presidente e um parlamento próprio. O presidente autonômico tem plenos poderes sobre a comunidade que governa, estando subordinado ao presidente del Gobierno, que centraliza todo o poder em Madrid. Ou seja, podemos dizer que a Espanha tem 18 presidentes, um presidente nacional e 17 autonômicos. Vou explicar como se desenvolve a eleição. É em papel e os eleitores recebem as cédulas por correio em casa. Cada partido envia sua lista oficial, portanto, chegará o momento que terão em casa cédulas com as listas do PP, do PSOE
e de outros partidos minoritários. Caso não gostar de nenhuma lista, simplesmente não vota em ninguém, já que na Espanha o voto não é obrigatório. No dia da eleição, vão às zonas eleitorais, se identificam com a carteira de identidade e depositam o voto em uma urna transparente. Normalmente, o resultado sai no mesmo dia. O partido vencedor das eleições indicará o nome do presidente, que será aprovado pelo Congresso por maioria absoluta ou maioria simples. Tudo dependerá das alianças pelo partido, o que, aliás, é outra coisa curiosa. No Brasil, os partidos fazem suas alianças antes das eleições. Na Espanha, não. Primeiro os partidos esperam os resultados e depois eles se unem para decidir as alianças. Meu nome é Andressa, meu RG é 027423 e eu vou falar sobre o governo da Espanha. A forma política do Estado espanhol é a monarquia constitucional hereditária, com um regime de democracia parlamentar, que é regida pela Constituição de 1978, que é de acordo com a Constituição espanhola, o rei é o chefe de Estado e o capitão-geral dos três exércitos, como comandante supremo das Forças Armadas. A monarquia é uma das influências mais importantes na vida da Espanha. É considerada uma imagem da permanência e unidade do Estado e contribui para a modernizar o país, através de sua atividade. A coroa se dedicou a colocar o Estado em relação às pessoas e contribuiu para integrar a variedade das terras da Espanha em uma única nação. Porém, há quem diga que a família real hoje em dia existe mais por uma questão de democracia e formalidade. Os partidos políticos majoritários na Espanha são o popular PP e o socialista espanhol. O Partido Popular é um partido conservador da Espanha, fundado em 1989, definido nos seus estatutos como de centro reformista. Segundo as suas próprias estimações, conta com mais de 7.700 afiliados. Esse partido tem a sua origem em Aliança Popular. Já o Partido Socialista Operário Espanhol é um partido político fundado em 1879, em sua mais recente legislatura, de 2011 a 2015. Foi o principal partido da oposição, faz parte do Partido Socialista Europeu e existem outros partidos e grupos com menos influência política. Leonardo Alves Mateus, RGM 0128026, e vou falar sobre a forma de governo da Espanha. Atualmente, a forma de governo é a monarquia parlamentarista, onde existe o rei e o chefe de Estado. A Constituição estabelece que o rei tem duas principais funções. A primeira e máxima é a representação do país nos atos internos quanto nas relações internacionais. E a segunda função é assinar as leis que o presidente do governo eleito pelo Congresso dos Deputados e o mandato supremo do Exército. Existem três poderes: o legislativo, o executivo e o judiciário. O legislativo são a Corte Generalis e é composta pelos deputados, que são 350 e 266 senadores eleitos pelos cidadãos. As Cortes Generalis têm como principal função elaborar e aprovar as leis nacionais, aprovar o orçamento do país, ou seja, o dinheiro que designa para cada comunidade autônoma. Tem o Congresso dos Deputados também, que elege o presidente do governo. E o Senado se preocupa com as comunidades autônomas. O Poder Executivo é formado pelo presidente do governo e ministros, o presidente dito pelos deputados e os ministros nomeados pelo presidente.